Opa, aqui é o Gabriel, começando mais um vídeo. Quem não conhece alguém que mal parecia estudar e tirou notas boas, irritantes, certo? Enquanto estamos todos suando de ansiedade pré-exame, amontoados como loucos durante o dia e a noite antes do exame, alguém está em casa relaxando, jogando videogame, não precisando nem estudar, porque havia feito o trabalho durante o bimestre ou semestre todo. Então, se você quer mudar isso na sua vida, use a técnica Courson. Dale Courson foi o 8º presidente de Cornell University e também professor de química. Ele diz que os alunos de química e outros programas de ciências e matemáticas muitas vezes têm que trabalhar muitos para resolver os problemas, ao invés de examinarem uma frase de cada vez enquanto examinam seus livros ou conjuntos de problemas. Às vezes você chega a um ponto em que não consegue resolver o problema sozinho, precisa pedir ajuda. Então você vai para o seu professor. O que Dale Courson quer que você pense antes de realmente falar com o professor é fazer uma pausa e se perguntar: o que é que eu realmente não entendo? Ele quer que você se afaste dessa coisa que muitos alunos fazem. Eles vão até o professor e com um aceno geral de mão dizem: eu não estou entendendo nada, professor. Isso é tudo confuso para mim. Eu não entendo. Em vez disso, ele quer que você separe o problema por uma frase de cada vez. Descubra o ponto exato que você não entende o que está acontecendo. Quando você conseguir identificar isso, impressionará seu professor com sua preparação e com a quantidade de esforço que colocou no problema. Você obterá alguns pontos com ele, claro, mas também está trabalhando para praticar a arte de reconhecer a confusão e segui-la até sua fonte real. Repetição espaçada. A repetição espaçada é a arte de estudar as coisas em intervalos de tempo cada vez maiores. É uma maneira muito eficiente de estudar, mas também aproveita a maneira como o seu cérebro funciona. Se você conhece muito bem esse fato individual, não o verá por um bom tempo. Em contraste, se existe um fato que você não conhece, você o verá com cada vez mais frequência. Seu cérebro está tentando se lembrar de informações e você está forçando o mais próximo possível de quando você está prestes a esquecê-las. Isso faz com que o seu cérebro trabalhe o máximo possível para lembrar essas informações e codificá-las melhor. Isso o torna mais eficiente para que você possa aprender muito mais rápido. A melhor maneira de aproveitar isso é usar um programa gratuito e generalizado chamado Anki. Você pode realmente criar seus próprios conjuntos de cartas para qualquer tipo de dados que você acha que gostaria de estudar, ou você pode criar baralhos de cartas. Você escolhe. Definitivamente verifique isso. Preparar seus próprios baralhos de cartas é muito útil. Isso é bem mais eficiente do que usar métodos de estudo como flashcard no papel. Método Luz. O método Luz remonta aos tempos gregos e romanos. É um método de memoração que tem sido usado por campeões de memória há muito tempo. Essencialmente, aproveita a capacidade do seu cérebro de lembrar muito bem as informações espaciais por meio da visualização. A maneira clássica de fazer isso é associar determinados conjuntos de dados a diferentes cômodos de uma casa. Por exemplo, este é o símbolo do rei em japonês. A maneira que você diz rei em japonês é ó. Infelizmente, ó é uma pronúncia muito simples. Ele realmente não se encaixa bem a mnemônicos. Se você quisesse adaptar o método de Luz para aprender essa palavra, você poderia associar rei com um banheiro. Não sou contra o uso de humor da quinta série. Se você realmente quisesse tornar essa técnica de estudo útil, você poderia ir ao banheiro e colocar um cartão de memória no vaso sanitário. Então você pode andar pela casa
eu usar esse método para todos os tipos de palavras. Agora, o método de Lucy não é tão fácil de aplicar quanto o Anki, mas se você tem muito o que memorizar e nada mais funcionou, isso pode valer a pena. Hackear a acrasia. Acrasia é um termo sobre o qual se descreve há séculos e remonta a Platão. É essencialmente uma falta de comando sobre si mesmo. Há outro termo ainda mais complexo que eu não me lembro muito bem agora, mas basicamente é um conceito que define a falta de controle de uma pessoa, ou mais especificamente a fraqueza de vontade que alguém experimenta quando escolhe fazer algo que é contrário àquilo que considera só melhor. Nós tendemos a procrastinar e fazer coisas divertidas que realmente não se alinham com nossos interesses no curto prazo, e evitamos fazer coisas que realmente se alinham com nossos interesses. Portanto, existem duas maneiras de hackear a acrasia. Primeiro, use um dispositivo de compromisso para se comprometer a concluir sua tarefa no prazo. Em segundo lugar, adicione uma recompensa de curto prazo a uma conclusão de uma tarefa. Você pode colocar balas de gomas em seu livro ao ler cada parágrafo. Você pode se permitir comê-las. Você também pode assistir a um episódio de Game of Thrones assim que terminar uma tarefa. Dê a si mesmo uma recompensa depois de concluir essa tarefa. Apenas certifique-se de ter uma experiência divertida e um objetivo quando terminar o conjunto de problemas do seu estudo. Caso contrário, você corre o risco de causar acrasia. Melhore a técnica Pomodoro. Caso você não tenha ouvido, mas duvido muito, falar da técnica Pomodoro, é simplesmente onde você define um cronômetro de 25 minutos, depois trabalha apenas em uma tarefa durante essa sessão de 25 minutos. Então, você faz uma pausa de 5 minutos. É muito útil, mas algumas áreas podem melhorar. Toques são essencialmente uma sessão de Pomodoro, exceto que você usa 45 minutos e depois faz uma pausa de 15 minutos, em vez da estrutura clássica da pausa de 5 minutos, depois de 25 minutos de uma sessão de estudo ou de uma tarefa. A dica aqui é experimentar os intervalos de tempo, não se limitando a 25 minutos, e suponha que esse é o único intervalo potencial em que você poderia estudar. Encontre o que funciona para você. Liste as distrações. Coloque um pedaço de papel ao seu lado durante sua sessão de Pomodoro. Sempre que surgir algo que o distraia, como um telefonema ou a vontade de checar o Facebook, anote e simplesmente que você lembre qual foi a distração, e se for algo urgente, você pode cuidar disso durante o intervalo. Além disso, à medida que você continua a fazer muitas sessões de Pomodoro por muitas semanas, você começa a ver os problemas comuns que o distraem. Você pode então tomar medidas para evitar essas coisas. Avalie suas aulas. O objetivo é medir a velocidade quando algum professor explica algo e com a qual velocidade você é capaz de entender. Se o seu professor tende a ir muito rápido e você não consegue realmente entender tudo que ele está apresentando, então você deve tomar algumas medidas para corrigir esse problema. Uma coisa que você pode fazer é estudar o assunto antes de uma aula, especialmente em uma aula difícil com microbiologia. Talvez, se você tiver algum material que descreva o que vai começar a aula, você pode olhar para as partes mais relevantes das suas anotações ou do seu livro para preparar o seu cérebro para a aula. Outra coisa que você pode fazer, se o ritmo de aula for muito rápido, é simplesmente pedir ajuda ao seu professor ou fazer perguntas no meio da aula. Os professores estão lá para ajudá-lo e você deve aproveitar isso. Comece sozinho para reconhecer o problema ou a confusão do problema. Quando você resolve
um problema com um parceiro, você está meio que roubando a oportunidade de você realmente identificar as lacunas em sua compreensão. Se duas pessoas estão enfrentando o mesmo problema ao mesmo tempo, uma pessoa pode ser capaz de fazer tudo. Você vai se agarrar à resposta deles e dizer, sim, eu meio que entendo isso. Então você vai seguir em frente. Mas se você fizer isso sozinho, poderá identificar essas áreas de confusão e abordá-las antes de entrar em um grupo. Galera, isso é tudo. Não se esqueça de se inscrever, deixe o seu comentário. Um beijo, um abraço e tchau!